Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 200. Uau, você chegou até aqui, 200 dias lendo a Palavra de Deus. Que bênção, continue firme. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico após a leitura, com o objetivo de lermos em um ano. Que possamos continuar firmes com esse propósito, que o Senhor nos ajude nesta jornada. Hoje eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas, dos capítulos 29 ao 31 e Salmos 48. Nós estamos no método cronológico, lemos alguns capítulos de Isaías até o último áudio. Hoje nós vamos entrar em 2 Reis, 2 Crônicas, os próximos 2 áudios adiante vamos ler Oséias. Será um novo livro que está dentro do método cronológico, que foram a ordem da ordem que foram acontecendo os eventos. Depois nós vamos voltar para Isaías e espero que você continue firme com o propósito da leitura da Palavra de Deus. Antes de começarmos com a leitura, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Foram já 200 dias lendo a Tua Palavra. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos ajudar a manter o foco na leitura da Tua Palavra. Isso é tão importante para as nossas vidas, Senhor, porque nós estamos conhecendo o Senhor a cada dia e estamos Te amando mais as pessoas que o Senhor está colocando em nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor. Continue nos dando firmeza, foco, removendo distrações e que possamos crescer no Senhor através da Tua leitura, Pai. Fale conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 18. O reinado de Ezequias, o rei de Judá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Ala, em Gozã, no rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo
e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem e nele se apoia. Assim, o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerras e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fale com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o seu Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado. E nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Segunda Crônicas, capítulo 29. Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor.
o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. E então estes levitas puseram-se a trabalhar, dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Mataneias, dentre os descendentes de Enmã, Jeuel e Simei, dentre os descendentes de Gedutum, Semaias e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia, do primeiro mês e do 8º dia. Chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos, a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram.
Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Estes holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas, capítulo 30. A celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei e seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados, como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos, os seus filhos, terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser e Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre todo o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os ao vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos na multidão não lhe haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem
purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar por todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro, de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. 2 Crônicas, capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. O serviço do templo é reorganizado. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das luas novas, das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam na cidade de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a fazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Zozabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus.
Coré, filho do levito, Ímina, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes, de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com as suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, os dos levitas, com mais de 20 anos, de acordo com as suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso ele prosperou. Amém. Que alegria. Salmos capítulo 48. Um cântico, salmo dos coraitas. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria de toda a terra, como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No seu templo, ó Deus, meditamos em seu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a. Contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Amém. 2 Reis, capítulo 18, marca uma nova fase na história de Judá. Enquanto o reino do norte, Israel, caminhava para sua destruição total pelas mãos da Assíria, Judá experimentava um raro período de renovação espiritual sob o governo de Ezequias. Ele começou a reinar por volta de 715 a.C., num cenário de intensa pressão política e militar, especialmente da parte dos assírios, que haviam destruído Samaria apenas alguns anos antes. Ezequias reinou por 29 anos, sendo um dos poucos reis de Judá elogiados pelas Escrituras por seu compromisso com o Senhor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele foi um reformador espiritual, rompendo as práticas idólatras promovidas por seus antecessores, inclusive seu pai, Acás, que havia se aliado à Assíria.
O texto começa destacando o perfil espiritual de Ezequias. Diferente da maioria dos reis anteriores, ele não apenas evitou a idolatria, ele a confrontou diretamente. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Um dos atos mais significativos foi a destruição da serpente de bronze chamada Neustã. Essa figura que originalmente havia sido usada por Moisés como instrumento de cura. Está registrado lá em Números capítulo 21, dos versículos 8 e 9, para você relembrar, porque nós já lemos o livro de Números. E esse instrumento que Moisés usou, né, essa serpente de bronze, havia se tornado um objeto de culto. Até aquela época, os israelitas lhe queimavam incenso. Ezequias percebeu que o povo estava idolatrando o símbolo e não o Deus por trás do milagre. A fidelidade de Ezequias é reforçada pela afirmação do versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele não apenas iniciou bem sua trajetória, como se manteve firme até o fim. Amém. O capítulo de 2 Crônicas 29 também fala sobre o reinado de Ezequias e algumas outras informações que eu vou expor aqui para vocês. Ezequias, então, inicia a reforma religiosa, como também vimos em 2 Reis, que marca um momento crucial na história de Judá, com a ascensão dele, como rei. A ascensão de Ezequias ao trono trouxe uma nova esperança para Judá. Sua disposição em agradar a Deus e buscar a justiça marcou o início de uma reforma religiosa que iria afetar profundamente a nação. Uma das primeiras ações de Ezequias foi convocar os sacerdotes e levitas para prepararem o templo do Senhor. Ele reconheceu que o templo estava em estado de abandono devido à negligência religiosa que havia ocorrido sobre o reinado do seu pai, Acás. A convocação dos sacerdotes e levitas é simbólica da restauração da liderança espiritual e da adoração a Deus na nação. Esta ação de Ezequias nos lembra da importância de líderes comprometidos com a busca pela retidão e pela restauração espiritual. Ezequias também dirigiu palavras de exortação aos sacerdotes e levitas, lembrando eles que durante o reinado de seu pai, Judá havia se afastado dos mandamentos de Deus e caído na idolatria. Ele os instou a não serem negligentes agora, mas a voltarem ao serviço do Senhor com devoção renovada. Esta exortação destaca a importância da responsabilidade religiosa e do compromisso com a verdadeira adoração a Deus. A segunda parte do capítulo 29 de 2 Crônicas tem sobre o título Purificação do Templo, nos leva a um episódio crucial da reforma religiosa liderada pelo rei Ezequias em Judá. Após a ascensão do rei ao trono e sua convocação dos sacerdotes e levitas para restaurar o templo, agora nós conseguimos testemunhar os passos práticos tomados para purificar a casa de Deus da contaminação, da impureza que se acumularam ao longo dos anos. Aí depois nós vamos ver que ele removeu os utensílios impuros. Depois que ele removeu os utensílios impuros, o rei Ezequias e os sacerdotes ofereceram sacrifícios de purificação e adoração a Deus. Esses sacrifícios simbolizavam a reconciliação e a busca de perdão diante de Deus. Ezequias reconheceu a necessidade de buscar a purificação espiritual e a restauração da aliança com o Senhor por meio de ofertas adequadas. Depois nós vamos ver a restauração da adoração no templo, que nos apresenta um dos momentos mais significativos da reforma religiosa liderada por ele. Então, após a purificação do templo e a remoção dos utensílios impuros, esse trecho da narrativa destaca o início da adoração renovada a Deus, que havia sido negligenciada por muito tempo. Ezequias, juntamente com os sacerdotes e levitas, começa a oferecer sacrifícios de expiação no templo, simbolizando a reconciliação com Deus,
após anos de apostasia e profanação. Esses sacrifícios eram uma demonstração tangível do desejo de Judá de voltar-se para o Senhor e buscar a sua graça. O capítulo 30 de 2 Crônicas apresenta uma narrativa que gira em torno da restauração da adoração a Deus em Jerusalém e da celebração da Páscoa, um dos eventos mais sagrados para o povo de Israel. A introdução começa destacando a iniciativa de Ezequias, que assumiu o trono de Judá após anos de apostasia e idolatria. Ele imediatamente buscou restabelecer a fé no Deus de Israel e convidou todo o povo, não apenas de Judá, mas também todas as tribos do norte que haviam sido afastados da adoração a Deus durante o reinado dos reis anteriores. A importância desse evento não reside apenas na restauração da fé, mas também na reconciliação das tribos do norte com o reino de Judá. A divisão entre o norte e o sul havia persistido por gerações, mas Ezequias busca unir novamente todas as tribos em adoração a Deus. Além disso, nos enfatiza a importância da observância da Páscoa, um símbolo da libertação do povo de Israel e do Egito e da fidelidade de Deus para com seu povo. O esforço de Ezequias para celebrar a Páscoa ressalta sua dedicação em restaurar as tradições religiosas e fortalecer a unidade espiritual do seu reino. 2 Crônicas, capítulo 31, é fundamental para a gente compreender o contexto histórico e espiritual em que se desenrola a narrativa. Nós somos informados de que após as reformas religiosas e culturais empreendidas por Ezequias, o povo de Judá começa a restabelecer o culto a Yahvé, o Deus de Israel, com grande zelo e devoção. O rei Ezequias removeu os ídolos e altares pagãos que haviam se proliferado durante os reinados anteriores, restaurando a adoração a Deus no Templo de Jerusalém. Uma das medidas mais notáveis mencionadas na introdução é a designação dos sacerdotes e levitas para seus devidos serviços no templo. Ezequias também incentivou o povo a trazer ofertas e contribuições para sustentar o culto e os sacerdotes. Este capítulo revela o compromisso de Ezequias em restaurar a adoração a Deus e a importância de manter a santidade do culto divino. Ezequias faz o que é bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. No versículo 20, começa enfatizando a virtude e a retidão de Ezequias diante do Senhor. Ele era um líder que não apenas proclamava a fé, mas vivia de acordo com os princípios divinos. Sua devoção a Deus não era superficial, mas profunda e genuína. A frase "fazia o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor" é uma avaliação abrangente de sua liderança. Ezequias demonstrava caráter moral, conduzia seu reinado com justiça e baseava suas ações na verdade e na fidelidade à vontade de Deus. Sua integridade era um exemplo para sua nação e uma luz brilhante em meio às trevas da idolatria que haviam dominado Judá anteriormente. Ezequias não apenas empreendeu reformas religiosas, mas também as viveu em sua própria vida. Ele liderou pelo exemplo, o que é uma marca de um verdadeiro líder espiritual. Seu compromisso com a retidão não apenas influenciou o comportamento de seu povo, mas também atraiu a bênção de Deus sobre Judá. O Salmo 48 é atribuído aos filhos de Coré, um grupo de levitas que liderava o louvor no Templo de Jerusalém. Eles celebram um grande livramento da cidade, provavelmente após uma investida militar frustrada, como nos tempos de Josafá, lá registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, ou de Ezequias, quando Deus derrotou o exército assírio, mencionado lá em 2 Reis 19. O texto não menciona explicitamente o evento histórico, mas o tom é de vitória e gratidão. Mais do que um relato de guerra, este salmo representa uma profunda teologia da presença de Deus. Jerusalém é exaltada porque Deus está ali. O Monte Sião, centro espiritual da nação, torna-se símbolo da habitação divina entre os homens. Com isso, o salmo aponta para uma realidade escatológica maior, a cidade de Deus como símbolo da igreja e da Nova Jerusalém.
Este salmo antecipa temas que se cumprem plenamente em Cristo e na Igreja. A segurança de Sião é refletida nas palavras de Jesus. As portas dos Hades não poderão vencê-la. A imagem de uma cidade invencível aponta para uma nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, onde Deus habita com os homens e enxuga toda lágrima. Além disso, a promessa de que Deus guiará seu povo até o fim é reforçada lá em Romanos 8, onde nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.